Bom dia, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma live Manhã com Deus, uma live profética para abençoar a sua semana, a sua vida, a sua casa. Eu já quero liberar toda a sorte de bênção da parte do Senhor para a sua vida, que seja uma semana incrível para você, onde o fluir do Senhor, onde os rios do Senhor, as águas dele alcance a sua vida, alcance a sua casa, alcance a sua saúde, alcance as suas despesas, que o Senhor possa estar sendo presente e real nas nossas vidas dessa semana. Já estou profetizando, recebe aí. Receba, porque essa semana vai ser uma semana de livramento da parte do Senhor, e onde você verá a mão do Senhor operando sobre você. Eu quero profetizar isso para a sua vida. Uma semana onde veremos fielmente a mão do Senhor operando maravilhas em nosso meio, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra aí de começo? Você já recebe essa palavra? Oh, glória a Deus. Ah, ai, Senhor. Só apoiar aqui o meu celular. Enquanto você vai se arrumando, gente, essa é a minha amiga Driele. Dri para os íntimos, aleluia. Uma amiga preciosa. Glória a Deus. Terapeuta, né, amiga? Amém. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Terapeuta, pregadora, maravilhosa, amiga, Amém. influenciadora. Uma bênção de Deus. Gente, Dri, que bom te receber aqui. amém. Sei que a sua agenda é lotadíssima, mas muito obrigada por ter achado esse tempo para compartilhar a palavra do Senhor conosco. Quero que você se apresente, que você fale um pouquinho daquilo que Deus transborda através da sua vida, mas eu quero já de imediato te agradecer, né, por você estar aqui conosco. É uma honra imensa te receber aqui. Eu quero que você fique à vontade para compartilhar aquilo que Deus gerou no seu coração, minha amiga. Deus te abençoe. Amém. Bom dia, gente. Paz. Espero que vocês estejam bem. Para mim é um privilégio, Nai, participar da sua live. Você que é uma bênção e tem sido instrumento de Deus para edificar muitas vidas. Quero louvar a Deus por essa manhã de qualidade, de preciosidade que nós temos com o Senhor. E quando eu entrei na live, eu já me assustei, porque o Senhor já confirmou a palavra que Ele colocou no meu coração. E eu vejo o Senhor uma conexão, né? Em tudo aqui me alinhando, e eu creio que a palavra não voltará vazia, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Adriele, né? Para mim, desde os meus 12 anos, pela graça, pela bondade do Senhor. E Deus tem me levado por esse tempo, né? De qualidade. Eu digo que é tempo de qualidade porque nós precisamos distinguir e experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, para mim é gratificante poder transbordar na vida de alguém. Foi para isso que Deus nos chamou. Então, a minha missão é essa, é transbordar, né? Ajudar mulheres, ajudar homens, ajudar pessoas a chegar mais perto do Senhor, porque o nosso alvo é o céu. Então, o objetivo sempre foi algo. E Deus me levou para esse caminho, né? Através da terapia, para ajudar pessoas, né? E Deus tem me colocado em lugares que eu não tenho acesso. Com jovens, né? Com mulheres, que a gente sabe que o índice de feminicídio tem crescido muito, né? Então a gente vê aí como as coisas estão indo de mal a pior, mas ainda tem remanescentes, tem pessoas com a palavra, tem pessoas voltadas para transmitir o evangelho. Então, a terapia é apenas um instrumento que eu uso, mas eu sempre coloco o Senhor como primazia e Ele é que tem poder. Jesus é que tem poder de transformar vidas. Nós somos apenas pontes, né? Estou aí ministrando a palavra, fazendo aquilo que o Senhor quer. E para mim é um privilégio, tá? Obrigado mais uma vez, gratidão. Estamos aqui para transbordar sempre. Para mim é uma bênção ter você. E eu sempre digo que nós temos que estar cercados de pessoas que nos levam mais perto do Senhor, pessoas que fazem a gente se sentir mais perto de Deus. Então é isso. E o que eu quero transmitir aqui é Lamentações 3:22. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu falei, meu Deus, quando a Nay começou a falar, quero trazer à memória, a flecha que entrou no meu peito. Eu falei, Senhor, eu não tenho dúvida de que é isso que o Senhor quer tratar conosco nesta manhã. Então, Lamentações 3:22. Abra sua Bíblia aí nessa manhã. Louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui. Deus abençoe Amanda, Randes, Christian, Fabiano, cada um que está aqui nessa live. Eu creio que Deus tem uma palavra. Aline, beijo grande, pregadora aí. Deus abençoe você, uma serva do Senhor, profeta do Pai,
É um prazer ter vocês aqui nesta manhã, tá bom? Cada um. Lamentações 3:22. Você rápida para transbordar aquilo que Deus quer aqui no coração de vocês. Diz assim a palavra do Senhor: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Então, esse texto bíblico se refere a Jeremias, né? Quando estava passando por um momento de caos. E aí o profeta Jeremias, ele começa a escrever lamentações em uma época muito difícil, muito angustiante, onde o povo estava passando por um caos nacional, né? O pecado estava sobre aquele povo e Deus estava trazendo julgamento sobre o pecado de Judá. Então, a Bíblia relata sobre a misericórdia. Todo o texto a gente vai ver Deus falando sobre a compaixão, sobre a bondade, sobre a graça. E quando a gente fala de misericórdia, é uma amplitude de qualidades, né? Que engloba graça, engloba bondade, compaixão, sensatez, empatia. E aí uma porção de coisas que a gente pode colocar em misericórdia, que é o amor de Deus sobre as nossas misérias, é o amor de Deus sobre a nossa vida. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou. Nós não temos nada para oferecer, mas Ele quis investir. E aí eu me recordo quando o apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas que nós fomos comprados não com ouro nem prata, mas com o precioso sangue de Cristo. E aí ele é enfático em dizer que a graça do Senhor nos alcançou. Então nós estamos de pé pela graça. A gente levanta pela manhã pela graça. A gente trabalha movido pela graça. A gente trabalha e vai e volta pela graça. Se você está de pé e me ouve aqui, mesmo debilitado, mesmo nas suas limitações, mesmo diante das suas frustrações, dos teus trabalhos, das tuas imperfeições, das tuas lutas diárias, dos teus conflitos internos, eu quero te dizer que a graça do Senhor, ela te alcança nessa manhã. Então receba a graça de Deus, receba a força de Deus, receba o equilíbrio de Deus, receba a autoridade de Deus para conseguir vencer essa tempestade, essa luta que tem entrado no teu peito, te trazendo turbilhões de sentimentos que você não consegue discernir e nem saber como. Mas eu quero te dizer que a graça do Senhor, ela vai te dar um direcionamento. E aí o profeta começa a descrever em um momento de desespero, em um momento que ele não vê desesperança, em um momento de luto, em um momento de guerra, em um momento em que a justiça de Deus está sendo feita, porque a gente sabe que há momentos em que a gente sai do posicionamento e da direção do Senhor, e aí o Pai, ele entra trazendo, colocando as coisas em ordem, as coisas no lugar. Então, o povo peca, mas Deus perdoa. O povo peca, mas Deus está com a bondade. O povo peca, mas Deus está com a misericórdia. Só que as pessoas se esquecem que o Pai é perdoador, mas as consequências do pecado tem que haver, né? Ninguém consegue plantar uma semente e semear outra coisa. Se você plantar feijão, você vai semear feijão. Não tem como você semear outra coisa. Então, o pecado, sim, tem perdão. O pecado, sim, tem solução, mas todavia tem as consequências. E o povo estava sendo pesado justamente pelo pecado. O povo não queria, né, nada com o Senhor. O povo estava ali aleatório, uma hora adora, outra hora não adora. Eu quero, outra hora não quero. E a instabilidade de comportamento. Mas o Senhor te trouxe nessa live para dizer: hoje é manhã de se posicionar. Hoje é manhã de entender o chamado que Deus quer. Ele quer direcionar. Ele quer colocar as coisas no lugar. E você precisa entender isso. O chamado que Deus tem, aquilo que Deus tem para o teu coração. Que em meio ao caos, em meio à adversidade, em meio a esses desafios, em meio a essas guerras, você precisa entender o que Deus ele quer
Porque tem ventos que Deus nos coloca, permitidos por Ele, para provar a nossa fé. Assim como Ele fez com Jó. Tem ventos também que Ele manda, como aqueles discípulos que estavam no barco, que foi o vento que o diabo mandou para querer matar Jesus naquele barco, porque ele sabia que havia um propósito estabelecido e que do outro lado alguém precisaria ser liberto. Então ele quis parar, ele quis paralisar. E tem vento que a gente procura, que é o vento que a gente não sabe esperar em Deus. Então você precisa entender o que Deus ele quer, se posicionar, é o chamado, é a direção, o que Deus quer de você nesta manhã. Ele está dizendo que em meio ao caos, ele tem misericórdia, que em meio ao caos, ele tem graça. Em meio ao caos, um momento de desesperança, porque o profeta Jeremias olhou aquela situação e não tinha o que fazer. O momento estava gravíssimo. Julgamento de Deus estava sobre o povo, mas todavia, olha como Deus é tremendo. Tinha também compaixão, tinha também graça, tinha perdão. E eu quero te dizer que aonde há arrependimento sincero, há perdão de Deus. E aí o profeta começa a falar e a orar em momento de caos. Observe comigo que no momento da calamidade, que quando a gente está no momento de desespero, a gente não consegue enxergar o que está diante dos nossos olhos, porque o desespero cega, o desespero deixa a gente sem conseguir ampliar nossa visão, enxergar aquilo que Deus tem proporcionado para nós. Então, quero te dizer, nesta manhã, tire a venda dos teus olhos, aquilo que te impede de enxergar, aquilo que te impede de avançar, aquilo que impede de concluir aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Valoriza aquilo que Deus confiou em você, aquilo que Deus depositou nas tuas mãos. Tem pessoas nessa live que estão saindo da direção, porque o caos chegou, porque você errou, porque você pecou e você se sente indigno, você não se sente capaz de ser perdoado, se sente autoculpado e acha que não tem perdão para o que você fez. Mas a palavra do Senhor esta manhã é: eu te libero, eu te perdoo. Aonde arrependimento sincero, eu quero trabalhar na sua vida, eu quero fazer em você, curar você e fazer através de você, para que outras pessoas também sejam alcançadas e sejam edificadas através da sua vida. Foi isso que Deus fez na vida do profeta Jeremias. Deus usou ele como ponte, então Deus fez nele e através dele. No meio do caos, Deus apareceu. E olha a palavra que foi liberada no versículo de número 21. No meio do desespero, no meio da angústia, no meio do caos, no meio da reviravolta, onde não tinha esperança, ele diz: eu quero trazer a memória. Oh, Espírito Santo, quero ter a memória aquilo que dá esperança. A palavra de Deus para alguém nesta manhã que me ouve. Comece a trazer a memória no meio do caos aquilo que traz coisas positivas. Comece colocar na tua mente coisas boas, começa a liberar palavras de bênção, começa a mudar o teu comportamento dentro da tua casa, começa a mudar o teu comportamento no seu trabalho, começa a mudar o teu pensamento quando você começar a andar, quando você fluir. Traga a memória no meio do desespero, a gente só vê caos, angústia, tristeza, embaraço, não vê saída, o desespero vai tomando conta, aquela angústia no teu peito, aquela ansiedade excessiva, aquela preocupação, como será amanhã, o que eu vou fazer, e as guerras, é conflito, é financeiro, é pai, é família, é casamento, é igreja, é marido, é filho, é tanta coisa, você não sabe o que fazer, mas ele está dizendo: começa a liberar da tua boca, assim como o profeta, a vez daquele vale, profetiza. Profetiza, porque cada osso vai se encaixar diante daquele osso e vai se formar nervo, carne, vai ter vida quando você trazer a memória. Tudo começa na mente. Quero trazer a memória, pensamentos. Aquilo que me dá. Quando ele começou a trazer a memória, quando ele começou a se recordar da bondade, aí ele viu que no fundo do poço tinha uma luz. Ele começou a ver esperança. Ele começou a ver saída. Você consegue compreender que quando você traz à memória coisas boas, traz para o teu peito palavras de gratidão. Começa a agradecer pelo aquilo que você não tem. Começa a exercitar a gratidão.
Começa a falar, Senhor, eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Acorda cedo já agradecendo ao Senhor. Olha no espelho e diz, Senhor, eu não posso, mas tu pode. Eu vou vencer porque a tua palavra diz em Filipenses 4:13 que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você começa a liberar na terra, também é liberado no céu. Porque a Bíblia diz que aquilo que é ligado aqui na terra também é ligado no céu. Então eu quero liberar essa palavra para alguém. Tem esperança em meio ao caos. Tem esperança em meio ao desespero. Tem esperança em meio às tribulações. Começa a se alegrar, porque no meio da guerra tem consolo. No meio da guerra tem alívio. No meio da guerra tem amor, tem bondade, tem providência, tem socorro do céu. Ele é refúgio, ele é fortaleza. Então consegue compreender a bondade do Senhor está liberada sobre a sua vida. Então, posicionamento, arrependimento, relacionamento, posicionamento. Você precisa compreender isso. Quando a gente se posiciona, o céu começa a agir. O céu reage conforme a nossa reação. Então, eles oraram a Deus. E aí o profeta do Senhor, como transmissor da mensagem, ele diz, traga a memória, direcionando o povo. Se alegra, traga a memória que traz esperança. Tem bondade, tem compaixão, tem longanimidade. O Senhor é bom, o Senhor tem graça. E aí ele começa a dizer que as misericórdias do Senhor são uma causa. E aqui eu encontro 3 características da misericórdia do Senhor. Primeiro, ele é um Deus que nos ama. Segundo, ele é um Deus que nos vê. Terceiro, ele é um Deus que supre as nossas necessidades. Deus que nos ama por quê? Porque em João 3,16, que é o textuário da Bíblia Sagrada, diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se ele é um Deus misericordioso, ele nos ama. Então, independente da tua condição, independente da tua limitação, independente das tuas imperfeições, ele olhou para você. O amor de Deus é um amor incondicional. O que é isso? É amar mediante aquilo que você é, não aquilo que você tem. Você pode não amar, mas ele te ama. Você pode não querer, mas ele te quer. Você pode não se aceitar, mas ele te aceita. Então a palavra de Deus para alguém nessa manhã é: ele te ama mesmo com as tuas limitações, mesmo com as tuas imperfeições, mesmo quando ninguém te compreende, ele te compreende, mesmo quando ninguém te entende, ele te entende. E olha que coisa linda, Nai, o Senhor olha pra gente não como homem, o Senhor olha pra gente não como natural, não como humano. Ele olha pra gente com um olhar de amor. É um amor ágape, é um amor intransferível. É um amor incondicional, um amor que ultrapassa. Por quê? Porque ele não ama condicionado com aquilo que você tem para dar, para aquilo que você tem para oferecer. Porque o homem e a mulher, assim, ele ama conforme a condição. Se você faz, eu faço. Se você tem, eu tenho. Se você pode, eu também posso. Mas se você não pode, eu vou recuar. Porque o nosso amor está condicionado não naquilo que somos, mas naquilo que temos. Mas o Senhor não, ele investiu em você mesmo quando ninguém investiu. Ele quis você mesmo quando ninguém quis. Ele apostou em você mesmo quando ninguém apostava. Lembra quem tu era, o que fazia, quem você era para a sociedade, não era reconhecido, não tinha valor, credibilidade, nem para sua família. Aí o Senhor foi lá e fez o que está registrado no Salmo 40. Ele tirou do charco de lodo, firmou os teus pés sobre a rocha, te colocou no lugar de príncipe e princesa. Você vivia na depressão, sofrendo, infeliz, sem perspectiva, sem alegria, chorando pelos cantos, afligido, não via perspectiva de vida, estava como povo sofrendo, estava como povo sem esperança, no luto, na angústia, estava sendo julgado pelo Senhor, estava sendo preso pelas artimanhas do adversário. Aí Deus foi lá, te tirou de um charco de lodo, te limpou, te purificou, colocou os teus pés sobre a rocha. E que rocha é essa? Essa rocha é Cristo. E quando nós estamos firmados em Cristo, pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir a tempestade, mas você não cai porque você está firmado sobre a rocha. Então ele é um Deus que nos ama. Ele não olha a nossa condição.
tá? Davi era segundo o coração de Deus. Tem pessoas que se sentem culpado, tem pessoas que se sentem incapazes, mas eu errei, mas eu estou frustrado, eu pequei, não tem jeito para mim, tem jeito, porque tem esperança, e a esperança é Cristo, a esperança é Jesus. Davi também era um homem segundo o coração de Deus. Quando você olha para a Bíblia, Deus deixou especificamente esses homens para nos mostrar que homens líderes, referências caíram. Quem dirá nós? Nós vamos cair sim. Mas se a gente estiver disposto a se posicionar, a se levantar e falar, Senhor, eu não consigo aqui, me ajuda. Amigo, Espírito Santo, vem cá e me conduz, me leva, me direciona. Ele vai te levar, ele vai te direcionar e ele vai te mostrar o caminho certo. Davi no coração de Deus, mas cometeu um pecado. Ele matou um homem, ele adulterou, ele pecou, ele foi nos níveis mais baixos, mas ele se arrependeu. No Salmo 51 ele disse, Senhor, não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu espírito, porque ele sabia que sem a presença de Deus ele não seria nada. Ele foi ao pó, ele se arrependeu, ele clamou, e aonde tem perdão, onde tem arrependimento, tem a presença e tem o perdão de Deus. Então, a segunda característica, primeiro, ele é um Deus que nos ama. Segundo, ele é um Deus que nos vê. Às vezes a gente olha que não tem saída, não tem jeito, não tem esperança, como aquele povo, né, que estava sendo cativo, aquele povo que estava sendo julgado, estava numa situação precária, não tinha o que fazer, não tinha o que recorrer. Aí Deus levanta um profeta para intervir, para enviar mensagem, e ele diz, olha, traga a memória que traz esperança. Segundo, o Senhor é misericordioso. A misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. A gente está de pé. Aí vai descendo os versículos e vai dizendo, o Senhor é bom. A sua fidelidade é eterna. Ou seja, ele não muda. Ele é eterno, ele é soberano, ele é compassivo. Ei, você consegue compreender que a gente erra, a gente peca, a gente é instável, a gente é limitado, a gente é frágil, a gente é insensível. A gente uma hora está lá adorando, daqui a pouco quer jogar tudo para o alto. Senhor, a luta está grande, está travado, é tantos problemas, não consegue administrar. Mas o Senhor vem e fala, filha, calma, eu estou aqui. Filho, eu estou aqui, respira. A minha bondade é infinita. Você consegue compreender que assim como você não consegue medir o tamanho do mar, da imensidão do mar, assim como você não consegue contar as estrelas, assim como você não consegue contar os grãos de areia que tem na terra, você não consegue compreender a imensidão do amor, a imensidão da misericórdia. A misericórdia de Deus está estendida. E eu sinto graça enquanto eu ministro aqui nesta manhã, porque a mão do Senhor está indo de encontro a vidas aqui que se sentiam culpados, que se sentiam presos, que se sentiam sem direcionamento. O Senhor está dizendo, eu dou a direção, eu te levo, eu sou bondoso, eu sou misericordioso. Volta para a graça, volta para a posição. Eu quero te usar, eu quero fazer, eu quero te remir, eu quero te levar, eu quero fazer em você e através de você. Então ouça aquilo que o Espírito Santo está ministrando aqui nessa manhã. Ele é um Deus que nos vê. Ele viu aquele povo. E aí no versículo 29, o profeta diz, coloque a tua boca no pó, porque talvez assim haja esperança. E eu vou concluir aqui dizendo que a gente sabe que não tem outro caminho para seguir, para concluir, para vencer, para prosseguir, para chegar no resultado, para evoluir, se não for através da oração. Colocar a boca no pó era um ato de descer. Colocar a boca no pó era um ato de reconhecimento. Colocar a boca no pó é um ato de humilhação. Colocar a boca no pó é um ato de entrega. Então Deus está dizendo, tem pessoas que há muito tempo não voltam para cara no pó. Cara no pó é sacrifício, cara no pó é renúncia, cara no pó é entrega, cara no pó é dizer, Senhor, eu não posso, mas tu pode. Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sou falha, eu errei, mas eu reconheço, eis que aqui, Senhor. E quando a gente rasga o coração e não as nossas vestes, a gente vê a mão do Senhor trabalhar, a gente vê a mão do Senhor efetuar, a gente vê a mão do Senhor agindo. Eu quero dizer para você, volta a colocar a cara
ficar no pó. Volta a orar, volta a se dedicar na oração, volta a ter um tempo de qualidade com o Senhor, porque você está muito atarefada, Marta. Você está muito preocupada com as coisas da terra, você está muito preocupada com as coisas naturais, você está muito preocupada com as coisas terrenas, e Deus está dizendo, eu já estou voltando, eu estou voltando para buscar uma igreja santa, lavada e remida. Qual tem sido o teu tempo de preciosidade com o Senhor? Qual tem sido a tua prioridade? Qual tem sido o teu tempo oportuno com Deus? Volta a orar. Volta a buscar. O profeta disse em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, o clamor abre portas. A oração nos conecta ao céu. A oração dá livramento. A oração cura. A oração renova. A oração coloca de pé. A oração edifica. A oração acalma. A oração traz conforto. A oração coloca as coisas no lugar. A oração alcança quem você não pode alcançar. A oração dá direcionamento, a oração cria laços com o Senhor, a oração nos faz chegar mais perto de Deus, a oração nos faz ser mais crente, mais servos, a oração nos prepara para renunciar ao pecado, a oração nos afasta daquilo que não agrada a Deus, a oração nos faz ser mais servos, mais obedientes, mais competentes, mais unidos, mais prósperos, mas em tudo, a oração ela é a chave, a oração ela é a base. Então, a segunda característica, ele é um Deus que nos vê. O povo teve que orar e clamar. Não teve opção, porque tem hora que não tem opção. Tem hora que Deus te aperta e Ele te leva para um nível, você tem que descer. Vai fechando, vai criando as barreiras, vai criando os obstáculos. Você vai entrando em um ponto, em uma fase que você não vê se sair. E a última opção. Não queira a última opção, porque a oração tem que ser a nossa primeira opção. A oração tem que ser a nossa prioridade. Não espero as coisas apertar, não espero o vento soprar, não espero o luto chegar, não espero as portas se fechar, não espero o caos, o desespero, o desconforto chegar para você entender que a oração faz parte da sua vida. Então, Ele é o Deus que nos vê. Coloca a boca no pó, porque talvez haja esperança. Estou no meio do desconforto, no meio do caos, no meio da adversidade, no meio da luta, no meio da prova. No meio da indecisão, das dúvidas, dos serás, oração resolve. Ele é um Deus que nos vê. Ele viu a necessidade do povo, ele viu o clamor, ele viu o desespero, ele viu a aflição, ele está vendo. Ele está vendo, tem hora que a gente acha que não tem jeito, que não vê, mas ele viu. Você lembra de Agar lá naquele deserto, quando foi dispersa por Agar, por Sara, aquele contexto todo, ela caminha com o filho no deserto, aí ela senta debaixo da árvore e ela diz, né, Senhor, meu filho vai morrer, eu vou afastar. E os historiadores dizem que ela se afasta por um período de 500 metros, por aí, e ela se afasta para não ver o menino morrer, e quando o menino está lá debaixo da árvore, o menino chora, Deus ouve o choro do menino, o clamor daquela mãe, e aí chega a providência, ela consegue enxergar o poço, ou seja, o poço já estava lá todo momento, só que ela não conseguiu enxergar porque o desespero tampou o olhar. Você consegue compreender que no meio do caos a gente não consegue enxergar? Ela estava no deserto, ela estava com o menino, ela já tinha dado a sentença, o menino vai morrer, porque tem pessoas que olham para o meu estágio, para o seu estágio, para a sua vida, para a sua casa, para a sua situação, e elas já decretam, vai morrer ela, coitada, tanto tempo orando e o marido no bar, tanto tempo orando e o filho preso, tanto tempo orando e nada acontece, tanto tempo orando e parece que entrando e saindo e nada muda, mas o céu está trabalhando, o Senhor está se movimentando, o Senhor está agindo, você precisa só abrir a sua visão, porque o poço já está aí. Você consegue compreender? Deus está dizendo para alguém, tira a venda dos seus olhos, abra a sua visão e enxerga, o poço já está na tua frente, já tem água, já tem provisão, já tem resposta, já tem alívio. Você precisa enxergar o poço na tua frente e contemplar a mão do Senhor. Então, o desespero cega, mas Deus é um Deus que veio e mandou reforço.
mandou socorro, mandou água para aquela mulher. Então, ele é um Deus que nos veio. O terceiro e último, ele é um Deus que supre as nossas necessidades. Olha que coisa boa, além de um Deus que nos curar, um Deus nos remir, um Deus nos aceitar com as nossas imperfeições, com as nossas limitações, com as nossas dores, com as nossas lutas. Ninguém quis, mas ele quis. Ninguém apostou, mas ele apostou. Ele investiu, ele foi. Quem investe em quem não vai dar retorno? Fala para mim. Alguém que é bêbado? Alguém que é mendigo? Alguém que é drogado? Não dá retorno. Não tem sentido. Porque hoje a gente vive na troca, no mundo das escolhas. Eu quero quem tem visibilidade, eu quero quem influência, eu quero quem tem poder aquisitivo. Mas o Senhor não. Nós somos todos vasos, barcos, nós somos iguais na mão do Senhor. E Ele não despreza. A Bíblia diz que o vaso quebrou na mão do oleiro, mas Ele não jogou fora, Ele tornou fazer outro vaso. Então o Senhor é um Deus que nos ama, que nos vê e que supre as nossas necessidades. Porque é um Deus misericordioso e no meio do caos, do olha para o Velho Testamento, olha o povo de Israel andando no deserto 40 anos. A roupa não acabava, o sapato não acabava. Deus mandou mandar, Deus mandou água. Povo rebelde, não queria nada com Deus, instável, enchia a cabeça de Moisés. Um povo que reclamava, um povo que murmurava, um povo que não tinha conhecimento, entendimento. Meu Deus, uma hora queria o Senhor, outra hora não queria. Uma hora estava bom, comendo maná, daqui a pouco queria guardar, queria estragar, porque o maná não tem como guardar, gente. Deus supre a nossa necessidade, mas a gente precisa entender. Eu vou concluir isso aqui dizendo que o cuidado de Deus está sobre a nossa vida. Deus não deve nada para ninguém. O povo estava no deserto, mas sempre estava se lembrando das coisas passadas. Quando as coisas apertavam, ele se lembrava do Egito. Ah, mas no Egito tinha pepino. Ah, mas no Egito tinha verdura. Mas no Egito tinha comida. Tem gente que é assim, nunca está satisfeito. Porque quando tá bom, tá ótimo, tá vulnerável. Mas quando as coisas começam a apertar, ele se lembra. Mas lá era diferente. Mas lá eu tinha. Mas lá era assim. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa live, viu? Isaías 49. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Esqueça o que passou. A partir de hoje é você e Deus. Vira a página, recomeça. Coisa nova, coisas grandes, coisas firmes. Você precisa entender o que passou, ficou para trás. Agora é coisas novas. Ele é um Deus que supra a tua necessidade. O povo estava andando. O povo estava vagando no deserto, mas não faltou nada. Não faltou refúgio, não faltou provisão. Deus mandava coluna de fogo durante a noite por causa do frio intenso. Deus mandou uma nuvem para proteger eles do calor. Meu, Deus é tão tremendo. Deus é tão poderoso. A gente só precisa se pegar na palavra e crer. Não deixe o momento tampar a tua visão, porque o teu momento não condiz com aquilo que Deus prometeu. Então, Deus é um Deus que ama. Deus é um Deus que vê. Ele é um Deus que supre as nossas necessidades. Que você possa entender isso, que a misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Que Deus te aceita assim como você é, com as suas limitações. Que Ele está de braços estendidos para te amar, para te perdoar, para te amar. Você só precisa reconhecer, entender e querer, de fato, aquilo que Deus quer para você. Deus tem um futuro de glória. Deus tem algo extraordinário para fazer. E eu digo que aqui é só uma missão. As coisas da terra só tem um propósito. Você não nasceu para ficar sentado, paralisado, não. Deus quer a gente em movimento. Porque é através do movimento que Ele age na nossa vida. Então se posiciona, pega essa palavra. Faça alguma coisa, transborda na vida de alguém, seja instrumento, seja vaso. E, mano, vocês falar, não, o Espírito Santo só quer alguém disponível. Ele só quer alguém disponível na entrega, né? Então, para de falar, de murmurar. Começa a mudar teu comportamento, traga a memória que traz esperança. Começa a usar tua boca para profetizar, ver coisas boas. Esquece o que passou, ficou para trás. O que passou não vai mudar nada. Você não pode mudar o seu passado. Mas você pode sim fazer o seu presente ser diferente e modificar o seu futuro. Ok? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a todos por essa manhã. Nai, obrigado pela confiança. Obrigado pela oportunidade de poder servir, poder transbordar. Que Deus continue abençoando. O céu tem muito, muito, muito mais para você. Deus vai te colocar em lugares que você não tem acesso. Deus vai te levar em lugares altos. Tá? Eu vejo nas tuas mãos uma porta que se abre muito grande. Deus te levando para um país
porque ele tem que concluir algo em um país. Ele sabe que tem uma chama que arde no seu peito. O Senhor já falou com você algumas vezes e ele vai te levar para lá porque tem que concluir uma obra do outro lado. Mas abre a tua boca, não tenha medo de entregar aquilo que é para você entregar. Deus te chamou para esse tempo e você é instrumento vivo na mão do Senhor e ele cuida de todas as coisas, ele coloca o recurso que você precisa. Nesta manhã eu vejo Deus abrindo uma grande porta sobre a sua vida e ele colocando um grande recurso que você precisa. Você vai ver a mão do Senhor, porque enquanto você coloca a sua dor no bolso para cuidar da dor de alguém, o Senhor se manifesta, o céu reage e há um grande trabalhar de Deus sobre a sua vida aqui nesta manhã. Eu vejo a mão do Senhor quebrando bloqueios. Eu vejo a mão do Senhor quebrando portas e abrindo e destravando algumas portas que estavam fechadas e você vai testemunhar, você vai passar muitos projetos que ainda não saíram do papel. O Senhor vai se manifestar e ele vai usar pessoas, ele abre o teu entendimento, porque ele vai te levar, ele te dá sabedoria, ele usa a tua boca e se prepara, porque ele vai te colocar em lugares que você não tem acesso, para ser bênção, para ser vaso, para direcionar e para orientar. Então não temas, porque foi o Senhor que te chamou e ele te capacita. Amém? Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Estamos aqui. Fiquem na brecha, porque o céu tem mais para vocês. Deus abençoe a todos. Beijo grande. Deus abençoe, minha amiga. Muito obrigada, viu? Pela honra de ouvir o Senhor através de você. Uma palavra linda, direcionada e que vai mudar a nossa semana a partir de hoje. Muito obrigada, viu? Gente, não esqueça de acompanhar a Adri, tá bom? É o que eu sempre falo, a gente precisa estar perto das pessoas de Deus. Então, esquece de acompanhar as redes sociais. Você que precisa de uma sessão de terapia, já entre em contato com ela também. Já alinha tudo, tá bom? Dri, Deus abençoe, meu amor. Obrigada, viu? Obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Gente, até a próxima segunda-feira. Deus abençoe vocês. Olá, eleitos! A paz do Senhor Jesus, muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Aproveita e assista também esses outros 2 vídeos. Creio que vai edificar muito a sua vida. E não se esqueça, hein, de se inscrever no canal, curtir, comentar. Eu conto com você.